Boa noite, irmãos. Só os bonitos. Boa noite. Aprendi essa com o pastor. Vamos falar então sobre generosidade. Agora todo mundo, vamos falar junto? Generosidade. Tem um homem de Deus do passado chamado Billy Graham, que ele diz assim: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Por que esse pastor disse isso? Porque o dinheiro, ele pega pra gente. Quando mexe no nosso bolso, pega pra nós. Não é verdade? Mexe no nosso bolso, incomoda a gente, às vezes tira o nosso sono. Mas quando nós aprendemos a ter a atitude correta com relação ao dinheiro, todas as outras áreas, elas podem se endireitar, porque o dinheiro é praticamente uma área muito difícil, né, de se lidar. Tem um outro homem que diz assim: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o seu dinheiro. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo aqui que se você dá ou não o dízimo ou as suas ofertas, vai mostrar que você é espiritual ou não. Mas quando eu vejo uma pessoa que dizima e oferta, eu olho para ela e eu falo, essa pessoa, né? Quando chega alguém na igreja, alguém novo convertido, e essa pessoa começa a dizimar, começa a vir na escola bíblica, começa a vir nos cultos de oração, aí que é o meu termômetro de falar, poxa, essa pessoa está começando a entender um pouco do evangelho, né? E nós, como cristãos, qual deve ser a forma como nós devemos lidar com o dinheiro? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, verso 17. 1 Timóteo 6, 17 diz assim: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados e sempre prontos a repartir. Então eu pergunto para vocês, qual é a forma que o cristão tem que lidar com o dinheiro? Sendo generoso. Amém? Então nós, como cristãos, devemos ser generosos, né? Ou mãos abertas para a obra de Deus. Agora, a Bíblia, ela não ensina a gente apenas a trazer o dízimo, a trazer as nossas ofertas, a sermos generosos, mas também a Bíblia nos ensina a forma como fazer isso. Por exemplo, a Bíblia fala para nós orarmos, sim ou não? Amém? Só que existe um jeito errado de você orar. Em Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque você pede mal. Ou seja, você faz uma coisa certa da forma errada. Então, da mesma forma, nós podemos trazer o nosso dízimo, trazer a nossa oferta, estando fazendo uma coisa certa, mas da forma errada. E como que é a forma correta de nós trazermos isso, de nós procedermos, de nós trazermos os nossos dízimos e ofertas? Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 4. Vamos lá comigo. Gênesis capítulo 4, versículo do 3 ao 5. Diz assim, Gênesis 4, do 3 ao 5. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim
e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Então veja só, irmãos, a Bíblia fala assim que Deus não aceitou Caim e a oferta dele. Por outro lado, Deus aceitou Abel e a sua oferta. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Deus, além de receber as nossas ofertas, Ele recebe a disposição do nosso coração. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e rejeitou o próprio Caim? Porque a disposição do coração de Caim era má. Se você ler aí na sua Bíblia, né, minha versão fala que ele trouxe parte da produção. Algumas versões falam, ao cabo de dias, Caim levou a sua oferta. Ou seja, ele levou de qualquer jeito. Ele não se preparou, ele não deu o seu melhor. Por outro lado, Abel, a Bíblia diz assim que ele pegou a primeira cria do seu rebanho. Ele pegou ali as primeiras, o melhor que ele tinha para oferecer para Deus. Por isso Deus aceitou Abel e a oferta dele, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Então não basta nós entregarmos, mas a maneira e a forma que nós entregamos, a nossa motivação. E Deus não quer que a gente traga, que nós sejamos generosos com um pesar no coração, sabe? Nossa, eu tenho que dar, poxa vida, nossa, é um peso. Não, a Bíblia nos ordena para nós darmos com alegria. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9. Se você puder abrir aí, 2 Coríntios 9, verso 7. Olha só o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 9, 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, Deus deseja que eu e você não apenas entreguemos algo para Ele, mas Deus deseja que a gente faça isso com alegria. Agora, como que a gente faz com alegria, gente? Quando nós entendemos. Nós só conseguimos desfrutar de algo quando entendemos algo. A mesma coisa, quando você estava lá na escola, né, na aula de matemática ou de português, você não entendia algo, e aí tinha a prova. Você não ia bem, você ficava triste, você ficava, né, não sabia o que respondia, porque você não tinha entendido. Mas a partir do momento que você entende a matéria, que você entende a fórmula, que você entende aquele sentido, os princípios daquilo, você começa a desfrutar disso. Eu lembro que eu odiava matemática, mas no dia que eu tive uma professora que me ensinou matemática como nenhuma outra ensinou, eu comecei a gostar. Então por que muitas vezes nós entregamos o nosso dinheiro, as nossas ofertas, com relutância, por obrigação? Porque muitas vezes nós não estamos entendendo o propósito por detrás disso. Por isso, muitas vezes nós não trazemos com alegria. E nós vemos, né, infelizmente hoje, no meio cristão, né, nós vemos muitas igrejas também abusando da ignorância do povo, né, falando para trazer coisas que Deus não pediu. E muitas vezes o povo, por ignorância, acaba padecendo. Mas Deus não quer simplesmente que a gente entregue algo a Ele, mas Deus espera que nós entreguemos isso com a motivação correta, com um coração alegre, com um coração disposto a ajudar. E Deus, a atitude que Deus espera de nós é uma atitude de honra. Diga honra. O que é honra? Honra é você fazer diferença, é você fazer distinção de algo. Por exemplo, ontem aqui no coquetel eu honrei algumas pessoas. Eu fiz diferença delas e das demais que estavam aqui. Porque essas pessoas me marcaram a minha vida. E quando a atitude que Deus espera de nós é que a gente distingua Ele das demais coisas. Deus não quer ser comparado com as outras coisas da nossa vida. Deus quer ser o
primeiro. A Bíblia diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ou seja, ame a Deus com tudo o que há em você. Então Deus não quer restos, Deus não quer migalhas. Deus, Ele espera que nós entreguemos a prioridade para Ele, que nós honremos a Ele. E Deus espera que a gente faça isso também na nossa vida financeira, que a gente distingua Ele das demais coisas. Por exemplo, você tem as suas contas, você tem lá água, força, aluguel, parcela da casa, parcela do carro. Como que eu não honro a Deus? Eu pego o meu salário, pago tudo essas contas, se sobrar algo, eu dou para Deus. Você está honrando a Deus? Não, porque você não está fazendo diferença entre Deus e as suas contas. O que Deus espera de nós? Eu recebi o meu salário, recebi ali o meu dinheiro que eu ganho com o meu trabalho. A primeira coisa que eu faço, eu separo o meu dízimo, eu dou a minha oferta para Deus e depois eu pago as minhas contas. Ah, Henrique, mas se eu fizer isso eu não vou sobreviver. Aí foi um erro, uma má administração. Má administração nossa. Mas a forma de nós honrarmos a Deus é nós distinguirmos Ele das demais coisas, ou seja, entregarmos a Ele em primeiro e depois nós pagarmos as nossas contas. Essa atitude que Deus espera da gente. Porque, pessoal, imagina só, Deus, Ele não vai mandar um anjo ali no gasofilácio, pegar as nossas ofertas e levar até Ele. Alguém já viu um anjo fazer isso? Não, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus, Ele não precisa das nossas ofertas e nem dos nossos dízimos. Por que Ele pede então para nós entregarmos? Para nós sermos fiéis à palavra dEle. Dar o dízimo é uma forma de nós sermos gratos. Porque imagina, irmãos, se você perdesse por 1 minuto o seu fôlego, você ia ganhar o seu dinheiro? Imagina se você não tivesse a sua visão. Imagina se você não tivesse a força do seu braço. Imagina se você não tivesse inteligência para saber trabalhar no que você trabalha. Eu pergunto, você conseguiria ganhar o seu salário, sim ou não? Não. Então quem nos dá capacidade é Deus. E devolver o dízimo é uma forma de dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu condições de trabalhar, de ganhar o meu sustento. E gente, nós devolvemos apenas 10%, uma pequena parte. Devolvemos apenas uma pequena parte. Sabe, eu acredito que até o fato de Deus pedirmos para nós entregarmos essa parte para Ele é uma forma de nos ensinar para que a gente viva de uma forma sábia para administrar os 90% que fica nas nossas mãos. Então, até o fato de dar o dízimo é uma forma que Deus prepara para nós sabermos administrar as nossas finanças. Então, Deus quer e anseia honra através das nossas ofertas. Em Malaquias capítulo 1, abre lá comigo, antes de Mateus aí, Malaquias, último livro aí do Velho Testamento. Olha só, a partir do versículo 6. O Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês o desprezam, oferecendo sacrifício contaminado no meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes?
apresentem essas ofertas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus está dizendo aqui através do profeta Malaquias para o povo. O povo estava levando o sacrifício para Deus de qualquer jeito. Animais coxos, animais cegos, animais defeituosos. Gente, Deus, né, ele não descia lá e pegava o animal, não. Mas Deus, ele via a intenção, a motivação, o desejo do coração da pessoa. Quando nós trazemos qualquer coisa para Deus, significa que nós estamos tratando Deus como qualquer outra coisa. Nós não estamos dando a Ele a honra que Ele merece. E Ele diz assim através do profeta: oferece o que você está oferecendo para mim, para o seu governador, para ver se ele vai aceitar o que você está oferecendo. Ou seja, nenhuma pessoa falha, humana, vai aceitar. Imagina um Deus perfeito. Como ele aceitaria um sacrifício como esse? Algo de qualquer jeito, algo de qualquer maneira. E por que Deus, ele anseia e deseja ser honrado, irmãos? Deus, ele não quer ser honrado porque ele tem uma crise de identidade, porque ele não sabe quem ele é, porque ele é carente, porque ele tem falta de afeto, falta de afeição. Não. Deus, ele deseja ser honrado simplesmente porque ele deseja nos abençoar. E quando nós cumprimos esse princípio, nós estamos sendo abençoados. É a mesma coisa, né, que a Ivonete falou aqui, né, sobre mim. Por que eu escrevi o livro? Por que aconteceu tudo isso? Irmãos, são princípios que a gente precisa obedecer para nós estarmos a cada dia mais dando um passo em direção ao céu. Então, se nós não respeitamos esses princípios, princípio, o que é princípio? É o que dá base para você construir alguma coisa. Se você não constrói sobre uma base sólida, qualquer coisa que vem quebra e você cai. Agora, se você constrói a sua vida sobre os princípios da palavra de Deus, você está sobre um firme fundamento. É o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Se vocês construírem uma casa sobre uma rocha, ou seja, sobre mim, sobre a minha palavra, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, mas você não vai cair, a sua casa não vai cair. Mas se você edificar a sua casa sobre areia, vai vir a chuva, vai descer o rio e a sua queda vai ser grande. Por quê? Porque você não vai estar praticando os princípios que ele nos deixou. Então, a entrega dos dízimos deve estar baseado na fidelidade e na honra a Deus. Agora, infelizmente, hoje em dia, com a internet, nós vemos muitas pessoas se levantando, falando contra dízimo, falando contra oferta, se posicionando contra. E isso tem muitas vezes influenciado algumas pessoas que não têm um fundamento, que não têm uma base sólida pela palavra de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um rapaz, eu estava falando para ele, a gente estava conversando sobre a Bíblia, né, sobre Jesus, e aí ele virou para mim e disse assim: mas quem dá o dízimo está debaixo de maldição. E eu olhei para ele assim, e eu pensei, né? É melhor às vezes a gente ter ouvido do que ser surdo, né? Como que alguém que dá o dízimo está debaixo de maldição? Eu perguntei para ele. E ele falou assim para mim: porque se você dá o dízimo, você está debaixo da lei, e por você estar debaixo da lei, você está debaixo de maldição. E eu virei para ele e falei assim: e onde o dízimo começou?
E ele não sabia. Porque essas pessoas, elas ouvem alguém falar alguma coisa, elas não buscam na Bíblia e vão construindo teorias na sua cabeça, sem nenhuma base. E eu falei para ele assim, cara, a primeira vez que apareceu a palavra dízimo na Bíblia foi com Abraão. E Abraão veio antes da lei. Ou seja, o dízimo é um princípio que foi estabelecido por Abraão lá no início. E existe uma coisa que se chama lei da primeira menção. Se chama lei da primeira menção. O que isso significa? Que todas as vezes que algo aparece na Bíblia pela primeira vez, você precisa prestar muito atenção, porque ali está sendo estabelecido um princípio. Então, quando nós vemos Abraão chegando para Melquisedeque e apresentando os seus dízimos, nós vemos que pela primeira vez na Bíblia aparece alguém entregando os dízimos, e aqui nós devemos voltar a nossa atenção, porque aqui está sendo formado um princípio. E Abraão, ao entregar os dízimos, ele estabeleceu um princípio de honrar a Deus com os seus bens. E por que também Deus deseja que nós honremos a Ele com os nossos bens, irmãos? Para que nós não nos tornemos gananciosos. Existem muitas pessoas que elas deixam de entregar os seus dízimos e as suas ofertas baseados numa postura de ganância, numa postura de avareza, de amor ao dinheiro, de não crer que Deus é poderoso para suprir as suas necessidades. Gênesis 14:20 foi a primeira vez que apareceu a palavra dízimo na Bíblia. Diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o dízimo ele não veio da lei, irmãos. A lei veio apenas para regulamentar a entrega dos dízimos. Moisés veio e entregou a lei apenas para deixar aquilo organizado, deixar aquilo regulamentado. E alguns dizem, né? Mas Henrique, não tem nada no Novo Testamento que fala sobre dízimo. É engano nosso. Mateus capítulo 23. Olha só o que a Bíblia diz, abre comigo lá. Mateus 23. Diz assim, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer estas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. O que Jesus está dizendo aqui, gente? Você é fariseu, mestre da lei, você dá o dízimo disso, daquilo outro, mas você está esquecendo de praticar justiça, misericórdia e fé. Faz o seguinte, então, fariseu, pratica o dízimo sem negligenciar justiça, misericórdia e fé. Jesus não falou para a gente parar de dar o dízimo. Jesus, ele acolheu na nova aliança, no Novo Testamento, a entrega dos dízimos, né? Tem até um teatro que eu... Vem aqui vocês três aqui, vem cá, fazer rapidinho aqui, sobe aqui. Imagina só, o Samuel aqui, ele é Jesus, né? Imagina que tudo que está aqui, desse lado, é a nova aliança. E aqui, a antiga aliança, onde era necessário sacrifício de animais para perdoar os pecados, onde somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Então imagina aqui que o Luquez é alguém que representa os sacrifícios de animais feitos para perdão dos pecados. E aí, quando Jesus vem, ele tenta entrar aqui na nova aliança. Mas eu pergunto, sacrifícios são mais necessários para perdão de pecados? Sim ou não, irmãos? Não. Então,
velha aliança. Isso aqui não entra na nova aliança. Na nova aliança, o que vai perdoar os pecados? O sangue de Jesus. Então não vai entrar. Vamos imaginar aqui que o Pércio representa aqui o sumo sacerdote que entrava, só ele entrava no Santo dos Santos. E ele vem aqui para tentar entrar na nova aliança, mas Jesus está aqui. Só o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos? Não, qualquer um de nós. Então você vai ficar aí, na antiga aliança. Nova aliança, qualquer um de nós, por meio do sangue de Cristo, temos um livre acesso até a presença de Deus, até o Santo dos Santos. Qualquer um de nós. E vamos imaginar agora que eu represento os dízimos e as ofertas. E os dízimos e as ofertas querem entrar no Novo Testamento. E aí eu chego diante de Jesus, e Jesus fala para os fariseus, não negligencie misericórdia, justiça e fé, mas pratique o dízimo. Então Jesus acolheu, Jesus recebeu os dízimos. Então os dízimos são sim para a nova aliança, os dízimos são sim para os tempos que nós vivemos da graça, para hoje, porque o dízimo se trata de um princípio. Obrigado. Então, nós devemos trazer os dízimos para a casa de Deus. Em Hebreus capítulo 7, diz assim, o escritor de Hebreus dizendo sobre a entrega dos dízimos, ele falando a partir do versículo 5, a lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, não era descendente de Levi. Recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Então, Melquisedeque, que foi o homem que Abraão entregou os seus dízimos, era uma representação do próprio Jesus. Então, se Melquisedeque é uma representação do próprio Jesus, e a Bíblia diz assim, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e se a Bíblia diz que a lei é uma sombra daquilo que haveria de vir, se Melquisedeque é uma representação do próprio Cristo, nós também devemos entregar os nossos dízimos, porque nós estamos vivendo na época da nova aliança, no tempo da graça, onde Cristo morreu e hoje ele vive para todo sempre. O problema é que muitas vezes nós achamos que a graça veio para baixar o padrão. E nós estamos enganados, porque a graça veio para aumentar o padrão. Na lei, o que era adultério? Você deitar com uma mulher que não era sua e cometer o ato sexual em si. Na graça, o que é adultério, irmãos? Você olhar e desejar. Agora, onde isso é baixar o padrão? Na lei, homicídio era você ir lá e matar uma pessoa fisicamente, aquela pessoa morrer, enfim. Na graça, você olhou para o seu irmão e disse louco e desprezou ele, você é considerado um homicida. Agora, aonde a graça veio para abaixar o padrão? A Bíblia diz assim que se na velha aliança, pelo depoimento de 2 testemunhas, as pessoas morriam, quanto mais aquele que pisar o sangue de Jesus e o considerar como qualquer coisa. Quão grande expectativa de juízo está sobre a vida dessa pessoa. Agora, aonde a graça baixou o padrão? Agora, se na lei, irmãos, era regulamentado, tinha o princípio de se trazer os dízimos, por que nós acreditamos que na nova aliança nós temos que baixar o padrão ou deixar de entregar os dízimos? Qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós selecionamos aquilo que a gente quer
e aquilo que a gente não quer, a gente descarta. Quer ver uma coisa? Quantos aqui creem no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta? Você crê nisso? Amém? Quantos aqui creem no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Você crê nisso? Você crê que isso é realidade? Sim ou não? Sim? Agora, por que nós cremos nisso, mas nós não cremos em Malaquias 3,10? Trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por que muitas vezes nós criamos tanta resistência no nosso coração ao recebermos essa palavra do dízimo? Ah não, se é para ser abençoado, glória a Deus, isso está valendo. Se é para eu precisar entregar alguma coisa, não. Isso daí eu já acho que está errado, eu acho que Jesus, não sei, estava meio confuso, isso aí eu não vou praticar. O nosso problema é que nós selecionamos, irmãos, algumas coisas. Isso aqui é bom? Eu vou obedecer. Isso aqui não é bom? Então eu não obedeço. Sendo que nós temos que ser 100% fiéis à palavra de Deus. Agora, muitas vezes a nossa resistência a essa palavra de generosidade, irmãos, está ligada a uma avareza que nós estamos escondendo dentro do nosso coração. Eu lembro que tinha uma pessoa que ela falava assim: Henrique, quando eu ganhar na Mega Sena eu dou o dízimo. Nunca vai dar o dízimo, irmãos. Não, quando eu ficar rico, quando eu melhorar de vida, nunca vai dar o dízimo. Sabe por quê? Porque se você não é fiel no pouco, irmãos, você não vai ser fiel no muito. E uma coisa que nós vemos muitas vezes a motivação, a nossa motivação, e onde está o nosso coração, é naquilo que nós colocamos o nosso dinheiro. Porque muitas vezes nós temos dinheiro para ter uma assinatura da Sky, temos dinheiro para ter uma assinatura do Netflix, do Amazon, temos dinheiro para realizar os nossos sonhos, para construir as coisas aqui na terra, mas nós não direcionamos o nosso dinheiro para a casa de Deus, irmãos. Nós não direcionamos. E muitas pessoas falam assim: Henrique, mas eu não concordo com os 10% do Antigo Testamento. Sabe qual que é a minha resposta? Então fica com os 100% do Novo Testamento. Porque em Atos 4:34, a Bíblia diz assim que todos os que possuíam casas, vendendo-as, traziam o preço e depositavam aos pés dos apóstolos. E eles repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, se nós temos dificuldade dos 10%, imagina na graça que os discípulos viam e entregavam tudo que eles tinham. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos entender que a entrega dos dízimos é uma forma de blindar o nosso coração, de confiarmos nas riquezas, de sermos avarentos, de sermos orgulhosos. Porque a Bíblia diz para nós sermos generosos. Mateus 6, capítulo 21. Vamos lá comigo, Mateus 6, 21. Vocês estão acordados aí, irmãos? Amém? Amém? Mateus 6, 21 diz assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Vamos ler todos juntos? Onde seu tesouro estiver, vai lá, vocês repetem comigo. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Agora veja só, muitas vezes eu confundia esse versículo, porque eu achava que era onde está o meu coração, está o meu tesouro, mas não é. É onde está o meu tesouro, está o meu coração. Henrique, mas qual é a diferença? Eu me lembro que quando eu comprei o meu, acho que segundo violão, era um Crafter, ele custava na época uns R$900. E eu lembro uma vez que eu estava levando ele para a escola e eu
bati ele numa quina assim, e amassou a pontinha do braço dele, e aquilo parecia que, nossa, doeu meu coração. Por quê? Porque eu coloquei o meu tesouro, eu investi dinheiro no meu violão, e automaticamente o meu coração segue aonde eu investi o meu tesouro. Se eu invisto o meu tesouro nas coisas dessa terra, irmãos, onde o meu coração vai estar? Nas coisas dessa terra. Se eu invisto o meu dinheiro somente em coisas terrenas e passageiras, o meu coração vai estar nisso. Agora, se eu pego o meu dinheiro e eu invisto nas pessoas, eu invisto na casa de Deus, eu invisto em missões, o meu coração vai seguir isso. Sabe, irmãos, desde muito cedo, eu tomei uma decisão de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E mesmo antes de Deus me abençoar financeiramente como Ele tem me abençoado, eu sempre... Pode deixar, senão vai ficar acabando, eu vou ter que ficar trocando. Deixa eu ficar com esse mesmo. Desde muito cedo, eu sempre fiz um propósito de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu me lembro que quando eu era estagiário, irmãos, eu ganhava R$400, eu acho que na época era meio salário mínimo. Eu nunca deixei de dar os dízimos, eu nunca deixei de dizimar, nunca deixei de entregar para a obra de Deus. Tem muitas pessoas às vezes que falam para mim, né, Henrique, mas você é advogado, né, você tem dinheiro, por isso que você dá o dízimo, por isso que você oferta. Irmãos, desde quando eu era estagiário, eu nunca falhei num dízimo e numa oferta. Isso eu posso me orgulhar de dizer, que eu sempre fui fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E eu me lembro de tantos testemunhos que eu poderia dar. Eu me lembro que quando eu estava fazendo estágio, e aí eu comecei a fazer um estágio para começar a minha faculdade, meu salário aumentou acho que R$200, eu recebia por volta de R$630 por mês. E a faculdade era exatamente o valor do meu estágio. E meus pais, né, eles nunca foram bens assim financeiramente, né, a gente sempre viveu uma vida muito humilde. E eu me lembro que quando eu recebi aquele dinheiro e eu vi a parcela da faculdade, eu falei, veio a dúvida, e agora? Sou fiel a Deus, entrego o dízimo, não entrego, pago a minha faculdade. E eu tomei uma decisão de ser fiel. E ser fiel, irmãos, é você dar o passo sem ter o chão embaixo. É você esperar Deus colocar o chão. Ser fiel é você se jogar e você crer que Deus vai pegar você nos braços. E eu me lancei. Entreguei o meu dízimo. Ia faltar, não ia fechar a conta, não ia dar para pagar o boleto da faculdade. E sem eu falar nada, Deus tocou no coração da juíza, que eu trabalhava lá no fórum, Deus tocou no coração do diretor do cartório, e Deus tocou no coração do escrevente do escrivão da juíza, sem eu falar nada. Eles três se uniram, e eles três me davam R$300, R$400, R$500 por mês, sem eu falar nada. Eles chegaram para mim e falaram, Henrique, isso daqui é um dinheiro a mais aí para você comprar um livro, para você fazer sua faculdade e tal. A gente vai apoiar você todos os meses. Eu coloquei o pé, irmãos, e Deus colocou o chão. Agora, por que nós não experimentamos coisas sobrenaturais? Porque nós não arriscamos. Por que eu vivo sempre no natural? Porque nós nunca nos lançamos diante de Deus. Irmãos, experimenta se lançar. Experimenta ser fiel para ver o que você vai viver na sua vida. Você vai viver coisas sobrenaturais. Às vezes a gente fala, nossa, Henrique, mas eu quero viver os milagres lá que o povo vivia. Mas você está disposto a deixar de fazer um bolo para o seu filho e dar para o profeta? Foi isso que a mulher fez, irmãos. Ela deixou de fazer um bolo para ela e para o filho dela, arriscou a vida da família dela para dar para o profeta. E sabe o que aconteceu?
uma provisão sobrenatural começou a acontecer na vida dela. Agora, por que nós não vivemos isso? Você está disposto a arriscar? Você está disposto a dar um passo onde não tem chão? Se você estiver disposto, eu garanto para você que Deus vai colocar o chão se você der um passo de fé. Jesus disse assim: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, a prosperidade financeira que Deus nos dá não pode se tornar um Deus, mas deve ser um meio pelo qual nós devolvemos para Ele aquilo que Ele já nos deu antes. Por quê? Prosperidade sem generosidade não tem propósito bíblico. Se Deus está te abençoando financeiramente e você está como aquele homem: eu vou destruir esses celeiros, construir maiores e maiores e maiores. Sabe o que a Bíblia diz? Você é louco. Você é louco, porque amanhã Deus vai pedir a sua alma, e aí o que você vai apresentar? Então, se Deus está te prosperando financeiramente, seja um patrocinador do reino de Deus, seja um dizimista fiel. Seja alguém que não vai falhar, seja alguém que vai dar um passo de fé e vai falar: Senhor, eu não me importo com o que está acontecendo com a minha situação financeira, eu quero experimentar, honrar o Senhor e ver a provisão na minha vida. Eu me lembro uma vez que eu estava na minha casa e a Elisa, ela estava segurando acho que era um brinquedinho na mão, e ela chegou perto de mim assim, deu um sorriso, queria entregar aquilo na minha mão, e eu abri a minha mão para ela, ela colocou aquilo na minha mão, e eu segurei aquilo, e ela ficou ali esperando, sem falar nada, ficou ali do meu lado, e eu abri a minha mão e devolvi para ela o brinquedo, e ela pegou, saiu dali brincando, toda feliz. E ali eu senti que Deus falou algo comigo. Deus falou assim: filho, eu estou disposto a te devolver. Quer dizer, eu estou disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a me devolver. Sabe, irmãos, nós precisamos segurar as coisas que Deus nos dá com mãos leves. Porque a partir do momento que Deus nos pede, nós estamos com as mãos leves para entregar para Ele de novo. Precisamos segurar com as mãos leves. E todos nós, irmãos, fomos chamados a ser generosos, cada um na sua medida. Um ganha mais, vai ser generoso na sua proporção. Um outro tem uma condição um pouco mais humilde, um pouco menor, contribui na sua proporção. Deus não pede para a gente fazer loucura. Não, Deus pede apenas para nós sermos fiéis à palavra dele. Um exemplo disso é a viúva, que foi lá e entregou 2 moedas. E a Bíblia diz assim que Jesus falou assim: ela ofertou da forma correta. Uma mulher que entregou 2 moedas. E a Bíblia fala assim que os outros traziam as posses deles e entregavam. Mas Jesus não se agradou daquilo, porque eles davam daquilo que sobrava para eles. Eu quero falar mais 2 coisas para nós encerrarmos. Primeiro, nós precisamos entender que nós somos meros mordomos de Deus. Diga assim comigo: eu sou um mero mordomo. Agora, o que é um mordomo? Um exemplo clássico, irmãos: o Alfred, o mordomo do Batman. Um exemplo clássico de mordomia. Era um cara que usufruía de todas as riquezas do Batman, sabia as senhas lá do Batman, né? Entrava na Batcaverna, cuidava dos negócios do Batman, administrava a empresa do Batman. Mas eu pergunto para vocês, ele era dono da empresa do Batman? Sim ou não? Não. Ele era dono da mansão do Batman? Não. Ele era dono do carro do Batman? Não, mas ele usufruía de tudo, porque ele era um mordomo fiel. Eu e você podemos usufruir de todas as bênçãos que Deus nos dá, mas nós precisamos entender que nós não somos donos, somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deu. E Deus espera de nós fidelidade. Deus espera de nós uma consciência de fidelidade, porque se nós formos infiéis, irmãos, com as riquezas deste mundo, quem vai garantir que nós seremos fiéis
com as verdadeiras riquezas que Deus nos dá. E uma última coisa para nós encerrarmos. Mateus capítulo 25. Quero ler com vocês. Mateus 25, verso 21 diz assim: O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Agora eu pergunto para vocês, o que você definiria como fiel? Alguém leal? Alguém obediente? Alguém constante? Mas eu quero dizer para você que Jesus pegou a palavra fiel e definiu ela como multiplicação. Vamos ver a continuação do texto. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Então a fidelidade está diretamente ligada à multiplicação, porque se eu e você formos fiéis no pouco, Deus multiplicará nossa semente para nós termos mais e mais e sermos mais e mais abençoados. Então, perceba que o Senhor não disse servo leal, servo obediente, mas ele relacionou a fidelidade diretamente à multiplicação. E quando nós multiplicamos com integridade, Deus confia mais responsabilidades para nós. Se você for fiel com 100, Deus vai multiplicar e você vai ser fiel com 1000. Agora, se você e eu não formos fiéis com 100, não tem como haver essa multiplicação. Por isso nós precisamos ser fiéis, porque à medida que nós formos fiéis, Deus vai multiplicando e essas sementes vão sendo plantadas e vão sendo multiplicadas. E a partir do momento que nós somos fiéis, nós vamos experimentar, irmãos, um rompimento sobrenatural na nossa vida financeira. E eu quero ler com vocês um último texto, lá em Amós, capítulo 9, versículo 13. Diz assim: virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Agora levante a sua mão direita. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Virá o tempo, diz o Senhor, sobre a sua vida, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que vocês não vão darem conta de colhê-los. Vinho doce vai gotejar das videiras nos altos das colinas da sua casa. Você recebe essa palavra? Amém? Mas para isso nós precisamos ser generosos, fiéis a Deus. Irmãos, nós não vamos perder nada se nós formos fiéis a Deus. Não existe prejuízo sendo fiel a Deus. Amém?